do que eu queria fazer para a minha vida. Era o que eu queria ou era o que o meu pai queria? Meu pai é engenheiro formado em São Paulo, na Politécnica, geralmente formado na Politécnica, aquela pessoa que fala, pô, a vida é só de estudo, né? Sou o cara que estudo. E eu não estava muito certo se aquilo era o meu destino, ser engenheiro e seguir a vida dele. Porque a vida dele, para mim, não era uma vida assim que eu gostaria de jovem. Sentar, fim de semana e ver obra, chegar lá com o sapato sujo, a calça suja e geralmente criticando muito o peão, que o peão fazia tudo errado. E eu me via, de certa forma, o meu sonho, eu me via num corner office, sentado em Nova York. E aquilo veio desde pequeno, o corner office em Nova York, não tinha nem ideia direito do que era, mas eu tinha esse sonho. E eu fui fazer engenharia e larguei engenharia. Acabei largando engenharia para fazer administração de empresa. Mas meu pai não achava que a administração de empresa era um negócio que iria me dar um futuro. Porque na visão dele, naquela época, você ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado. Então essas eram as três profissões principais para quem achava que o futuro e o sucesso estava relacionado a isso. E eu fui fazer engenharia extremamente infeliz. Até o dia que ele saiu de férias com a minha mãe e voltou depois de 30 dias e eu não levantava cedo. Ele, poxa, mas engenharia tem que estudar, tem que levantar cedo na semana do saco cheio. Aí na semana de prova, até uma hora que não deu certo, ele ficou louco da vida, mas eu fui atrás do meu sonho. Eu fui estudar à noite, administração de empresas, e fui trabalhar de manhã. De novo, eu queria trabalhar muito no mercado financeiro, mas ainda não tinha nada, não tinha bagagem nenhuma. Bati na porta de uma indústria e fui trabalhar numa indústria que fazia hidrômetro para medidor de água. E aquilo foi assim, eu ainda estava fazendo, eu ainda dizia que estava fazendo administração de engenharia e administração de empresas, porque aquilo era, de certa forma, um status, né? E eu vou pregar plaquinha de ativo fixo. Aí eu falei para o diretor, plaquinha de ativo fixo? Pô, estou estudando engenharia, estou estudando administração de empresas, eu acho que eu mereço mais do que isso. Mas já quer ser diretor, presidente? Pois é, não tem como encurtar o caminho. Não, vai começar por baixo. E aquele negócio, comecei pela cozinha do liceu, chama-se Liceu de Artes e Ofícios. E aquilo foi ensinamento de vida. Porque no dia que eu fui pregar a chapinha, na cozinha, a cozinha tinha muita prataria. E a dona da cozinha chegou para mim e falou, moleque, sai da frente que eu tenho que servir o presidente. Eu falei, não, eu sou estudante de engenharia e administração de empresas, eu estou mandando aqui agora. Falei, você não manda nada aqui, quem manda é o presidente. Eu falei, pô, manda o presidente. Tive que abaixar a bola à tarde, botar a sandália da humildade para conseguir estabelecer o diálogo para fazer o que era a minha meta. Minha meta era fazer durante um ano todo o ativo fixo do Liceu de Artes e Ofícios. Então, chegando lá, eu fui entender que ela levantava às 3 da manhã, que ela pegava ônibus, que ela pegava metrô. Metrô não tinha, era ônibus e trem para chegar cedo, porque ela tinha um marido que bebia e tinha filho que ela queria dar um futuro, queria dar uma faculdade. E aí eu comecei a entender, dentro da empresa, o que era isso. As pessoas mais simples lutando para ter um filho na faculdade, para dar uma formação no futuro. Incrível, gente, como isso foi transformando a minha cabeça com aquele olhar de não ser arrogante, de entender o ser humano e de começar a fazer um trabalho entendendo que tem pessoas que vão reclamar. Tinha alguns que reclamavam que o diretor que tinha um carro legal era ladrão ou estava roubando. O outro, porque chegava mais tarde, era preguiçoso. Então você vê pessoas que reclamavam e você vê aqueles que estavam focados, alguns já com MBA, e procurando um futuro melhor. E aquilo foi me montando na minha cabeça o que eu deveria procurar. Eu deveria me juntar com as pessoas que falassem coisas boas para eu tentar um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo eu não sabia empiricamente que eu estava conhecendo o ser humano, um por um, e para fazer o ativo fixo eu passei por todas as áreas do Liceu de Artes e Ofícios.
E aquilo me mostrou todas as diferenças, por exemplo, do profissional, do menos qualificado ao mais qualificado, e aquilo foi me dando um sentido que eu ainda não tinha formado, da importância de você conhecer aquilo que você está fazendo. Eu saio e entrego, muito importante foi entregar o ativo fixo, só que eu não queria aquilo para a minha vida, eu queria ir para o mercado financeiro. E acabei indo para o mercado financeiro por uma corretora de mercadorias. E nessa corretora de mercadorias eu conheci uma empresa espetacular, que era enorme, e nós fomos visitar o moleque de tudo, que é mercado financeiro, ainda não se falava de derivativos, falava commodities. A verdade é o seguinte, se o cliente ganhasse ou perdesse, tanto faz, você estava ganhando a parte da corretagem. E o que houve naquele momento? Um dia, na hora do almoço, foi todo mundo para o clube, eu fiquei sentado, o cliente ligou e falou, não vou pagar. Vocês são loucos, irresponsáveis, você está pensando que os ajustes eram altíssimos, né? E aquilo foi uma decepção na minha vida, porque ao mesmo tempo que você teve um começo bacana, uma coisa no começo da carreira, pegar um jatinho e ir na fazenda de um cara que tinha muito dinheiro e era relevante para a economia brasileira, aquele cara já estava te tratando mal, porque você não estava vendendo uma coisa correta para ele. E aquilo não era o que eu queria para a minha vida, eu queria construir pontes de relacionamento que eu pudesse garantir uma vida longa e sempre prestar um bom serviço, sempre pensando na indústria do serviço. E eu larguei aquilo e acabei indo trabalhar em banco, que era o que eu queria. Por quê? Porque no banco você não estava correndo o risco de estar tradando uma mercadoria volátil, porque não era o meu DNA sentar numa mesa e ficar tradando e ficar me especializando em mercado futuro. Eu gostava realmente do diálogo, da visita, de trazer negócio para o banco, e aí você está emprestando uma matéria que chama dinheiro. E dinheiro tem a ver o quê? Com crédito, conhecimento de gente, de visitar, de sair. E aquilo me empolgava mais do que realmente ficar sentado numa mesa transacional. O que valeu nisso tudo, valeu aquele negócio um pouco da história da humildade, de correr atrás. Quando eu entrei no banco, não tinha nada de carreira. De chegar lá, olha, você vai sentar no estagiário, você vai passar pela área A, B, C, D, vai passar por Research, vai passar pelo banco comercial, pelo banco de investimento, pela corretora, pela parte de cash management, você vai ter um treinamento completo e depois você vai realmente sentar numa dessas caixinhas e desenvolver a sua carreira. Não. Eu sentei, era um banco multinacional, e o que aconteceu foi o seguinte, não tinha nada de treinamento. Então eu tinha que ficar entrando como eu fiz num liceu no começo da minha vida. Eu ia numa área, ia conhecer quem é que você faz, o que você não faz, etc. Tentando ver se arrumava trabalho para eu fazer, para deixar o meu dia mais ocupado, porque senão eu seria um cara igual aquele cara do liceu que eu falei para vocês, sentado reclamando, aquele é rico, aquele não sei o quê, criticando os outros, mas esquecendo de ver o que eu poderia fazer. Ao invés de fazer isso, eu fui atrás de procurar o que seria o meu futuro. E aquela lição de humildade com aquela senhora, de respeitar o próximo, de tratar bem as pessoas, eu comecei a fazer isso dentro do próprio banco. E quando eu falo que ela foi muito importante para tirar essa parte arrogante do ser humano, que às vezes a gente tem, eu não sabia que eu tinha tão acerbado naquela época, eu fui tratando todo mundo bem desde o começo, desde a moça do banheiro, desde a recepcionista, desde as pessoas que te servem cafezinho, que igualzinho até o presidente da empresa. Por quê? Porque é um conjunto de coisas que fazem a gente funcionar. Porque o sucesso, vocês vão ver lá na frente, o sucesso não é relacionado só ao cara ter dinheiro ou não ter dinheiro. O sucesso é você saber levar uma vida que ao longo da tua carreira você olhe para trás e veja que você levou uma vida decente, você não roubou, você não sacaneou, você não precisou passar por cima dos outros. Não estou dizendo que é ser bonzinho, não. É conhecer aquilo que você conhece. Quando você tem o conhecimento te traz naturalmente aquilo que a gente tem, que é a autoestima e a self-confidence. Você tem uma confidência muito grande. Mas eu não sabia disso. Então o que eu fiz? Eu fui em todas as áreas do banco para descobrir o que era um caminho legal. Até que um dia eu ouvi que tinha uma grande empresa
que estava precisando colocar dinheiro. O banco precisava colocar dinheiro. E eu falei, pô, se precisa colocar dinheiro, eu vou visitar essa empresa, porque eu estudei com um dos filhos aqui na faculdade. E é o tal negócio. Por iniciativa própria, eu fui lá, bati na porta, e não é que deu sorte. O grupo era grande, precisava realmente do dinheiro, e eu fiz a minha primeira operação de risco. Porque o banco, imagina, correção monetária mais 22%. O banco queria, e a empresa só paga correção mais 21%. Mas eu tinha um cara no banco que naquele tempo me ensinou a usar bem fluxo de caixa e falou, vai pela taxa de retorno, que é melhor, que dá o que o banco quer, e você pode fazer a correção mais 21%, embora meu chefe quisesse a 22%. E eu fecho a 21%. E volto para o banco tremendo, né? Vou perder o emprego. O cara queria a correção mais 22%. E quando eu chego no banco, ele falou, eu tomei o meu grande risco naquela época, e ele topou, e fechado, correção mais 21%. Mas ele me puxou para conseguir o máximo. E aquilo me deu uma certa confiança. Eu falei, poxa, deu para fechar um dinheiro, deu para correr um risco. E aí a coisa começou a naturalmente ir para um lado de eu quero mais, agora eu cresci, eu quero mais. O desafiante do meu pai, que era engenheiro, eu deixei de ser engenheiro, eu queria ser melhor que o meu pai. Porque o meu pai, como engenheiro, também largou o emprego, foi montar a empresa dele e tinha empresa de consultora. Olha a influência na cabeça da gente. Se meu pai saiu e montou, eu agora que não sou engenheiro, também quero mostrar que eu sou bom. Eu largo o banco. Não tinha Google na época, né? Então eu fui para os Estados Unidos, eu localizei uma oportunidade, tinha uma reserva de mercado, não sei se vocês se lembram disso, que durante 10 anos tinha uma janela de oportunidade para você representar uma empresa americana ou empresa estrangeira de tecnologia no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos com um sonho grande. Tomei um não de cara. Imagina, quem era eu? Não tinha histórico nenhum, moleque, 23 anos, 24 anos de idade, tomei um não de cara. O não foi uma coisa muito importante, porque o não às vezes mexe dentro da gente e falou, pô, eu preciso provar agora. Eu vou dizer para o meu pai que eu não sou engenheiro, ainda tomo um não, pô, você é um fracasso. De novo, você vai atrás do teu sonho. Porque eu tinha um sonho lá atrás, vocês se lembram que eu falei que eu gostaria um dia de trabalhar num corner office em Nova York? Esse negócio estava aqui, em algum lugar aqui do meu hard disk. E eu acabo trazendo essa empresa para o Brasil, mas não sendo sócio. Você vai pagar os direitos por 10 anos e você vai me pagar $40 mil por mês, por ano, para ter o direito. Gente, eu não tinha moeda no bolso para pagar $40 mil. Mas eu achei que o projeto era legal. O projeto, $40 mil. Ainda hoje, sei lá, 40 milhões. Eu quero projeto legal. Aí eu vou num dos clientes meus do banco, chego lá, levo um business plan para o cara, aí quando eu mostro o business plan para ele, ele pega na minha mão, ainda não tinha planilha, ele olha o papel quadriculado e rasga e joga no lixo. E não tinha backup. Você imagina que eu xinguei por dentro, cara, pô, qual que é a sua? Cara, você está pedindo para eu botar $1 milhão no negócio desse aqui, você faça o detalhe do detalhe, porque esse dinheiro é meu. Aí o desafio, né? O desafio é uma coisa espetacular. Aí para fazer legal, eu fui linha por linha, fiz um negócio e acabei que ele topou. Nós somos nos Estados Unidos, eu fechei o contrato, eu acabei comprando não, ele me financiou 15% daquele dinheiro, que para mim era uma maluquice, imagina, de $1 milhão, $150 mil, então não tinha para eu pagar um trabalho, eu largo o banco. Vou correr o risco. Naquela época eu queria casar, mas eu vou ter o casamento em segundo lugar. Foi genial, cara. Começamos a vender. Não fiz não fiz a lição de casa. O concorrente tinha contrato de 2 anos amarrados. Falei, putz, o cara gostou do meu produto, agora tem que esperar 2 anos. Aí eu fui lá e descobri brecha no contrato do cara que ele já podia cancelar e começar a me pagar um pouquinho. E eu falei, esse aqui falta 1 ano e meio, esse aqui falta 6 meses, e fui pegando um por um. Falei, pô, daqui a 6 meses eu vou jogar o meu cash flow lá para frente, mas daqui a 6 e fiquei em cima dos caras, pessoalmente, indo um por um.
Aí eu vi que o Rio de Janeiro era um mercado financeiro extraordinário, tinha um potencial, porque naquela época começava, a garantia era fortíssima, aqui a Bolsa do Rio era fortíssima. Então fui pegar o começo do mercado financeiro aqui no Rio, e eu tinha que vir de carro, gente, não tinha grana, né? Então você enfiava os computadores no carro, o carro vinha assim, o computador, chegava aqui no Rio de Janeiro e olha, e pá, visitava, pegava Rio Branco com a pastinha na mão, e ia na bolsa, naquela época não tinha problema de segurança, você pegava na bolsa todas as relações de clientes, corretoras, distribuidoras, fundidoras, e vinha nome, telefone, tudo, e o nome do diretor. E eu ia lá, entrava na rua, na Rio Branco, batia na porta, e assim eu fui fazendo, conhecendo e montando um CRM pessoal. Gente, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, de ter o conhecimento. Aí eu volto lá para o liceu. O que eu fiz no liceu? Eu fui conhecendo um por um, né? Fui desenvolvendo o relacionamento, conhecendo. Eu não tinha isso claro. Mas a importância de você conhecer. Eu fazia a Rio Branco do lado direito, um mês, depois fazia do lado esquerdo. E eu falei, vou conhecer esse mercado financeiro todo. Aí o Rio de Janeiro começa a ir bem. Eu falei, pô, tem um mercado de cacau na Bahia. Espetacular, eu vou para Bahia. Aí você vai para Porto Alegre. E eu deixava o meu concorrente louco, porque eu ia conhecer o concorrente também. Estava lá dizendo que eu era corretor, para olhar o que ele tinha, para saber. Aí quando o pessoal, pô, é aquele cara, aquele grandão da Meca e tal, ele está em Salvador. Não, tá não, cara. Acabei de ouvir que ele visitou a gente lá em Porto Alegre. Então não tem nada na vida que você não faça sem esforço, sem dedicação em conhecer. Mas a vida ela não é tão reta assim. Meu sócio que me deu o dinheiro morreu, atropelado, num dia que uma empresa estava comprando a nossa empresa por uma fortuna, um múltiplo sensacional. A gente resolveu vender, que tinha muita tecnologia, acabava a reserva de mercado em 92, naquela janela que eu falei para vocês. Quando ele morreu, acabou meu sonho de funding, eu fiquei com medo, aí a família briga, não estava preparada para a morte dele, entra primo, sobrinho e tal. E aí o que é importante? É importante a gente manter o nosso foco, aonde você queria ir na vida, né? E manter a cabeça fria para juntar pontas, porque se você destruir e brigar, nós tínhamos afundado uma empresa de 120 funcionários. Então quando você pensa o seguinte, quando eu comecei a querer mais na vida, que eu queria crescer, me desenvolver, ser maior que meu pai, eu comecei a ver que os funcionários que iam bem também queriam ter um sonho de fazer um MBA, de comprar uma moto naquela época que era legal. E aí eu comecei a olhar que não era só o meu sonho, né? Você tem que olhar o sonho dos outros. E aí eu peguei um rapaz que trabalhava ele era boy, ficava comigo, virava a madrugada lá, por causa da tecnologia, olhando os computadores. E eu dei uma chance dele fazer um curso, só que eu não paguei o curso. Eu falei, eu pago metade. Por mais simples que ele fosse, eu queria que ele tirasse do bolso. E ele pagou metade. Ele se formou, ele foi crescendo, ele virou programador. O meu rapaz do Rio de Janeiro, o sonho dele, quando ele foi promovido, ele queria comprar uma moto. Então você, poxa, o que você tem? Eu ia financiando, mas eu queria financiar estudo, eu queria financiar MBA, porque o futuro estava em você ter pessoas mais desenvolvidas do seu lado. E aí eu comecei a parar de pensar em mim, e comecei a lembrar aquela moça da cozinha, que ela estava lá trabalhando e ajudando para que, já que o marido dela bebia, que o filho dela pudesse ter um futuro. E aí eu comecei a enxergar que a importância era que as pessoas, eu também fosse um catalisador para dar um futuro melhor para os outros. Porque você não vai para frente se você realmente não ajudar os outros a ter um país melhor, se você não pensar nas pessoas que estão preparadas. E aquilo me deu força para eu dizer o seguinte, meus sócios estão brigando os filhos, mas eu tenho que ser um catalisador, eu tenho que ajudar esse pessoal para que a gente não deixe para trás o nosso sonho grande. A gente tem força dentro da gente quando a gente tem um propósito. O meu propósito era dar o futuro para os 120 funcionários que eu tinha. Eu não podia quebrar, você está entendendo? Eu não podia frustrar aquelas famílias. Se cada família, vezes 5, eram quase 600 pessoas que viviam em função de você sobreviver. E eu não tinha mais o padrinho tinha morrido. Então, isso foi a maior lição da minha vida. Eu consegui deixar dinheiro para os sócios que estavam lá, e é uma coisa muito importante. Vocês se lembram que eu
Ganhei o primeiro capital da empresa, né? Só que o cara morreu, né? O cara morreu, hein? Agora, isso é cash no meu bolso. Eu não tinha nada assinado. E eu levei a parte para pagar a viúva, que era aquela parte do dinheiro que ele me fez o funding. Isso foi a coisa mais importante da minha vida. Eu não tinha um documento, ela não sabia, ela não tinha ideia o que eu estava pagando. Então isso, quando eu fui embora, virei as costas e falei, puxa, a gente cumpriu uma missão. Cumpri uma missão, junto com o filho do meu sócio, que foi um cara que foi muito importante também, a gente deu uma participação para o cara de tecnologia na hora da venda. Então saber distribuir, saber dar é muito importante, porque o cara de tecnologia foi o cara que nos ajudou a escrever todos os programas, o cara que virava as madrugadas quando o sistema parava. Então, dar e receber é uma coisa muito importante na nossa vida, no nosso futuro. Saber reconhecer os outros e ajudar os outros também. E eu fui para Nova York depois e fui parar no Corner Office. Eu falei, gente, o Corner Office, que eu tanto sonhei, o Corner Office. E aquele Corner Office foi uma coisa de uma emoção na vida. Foi por um prazo pequeno. Foi esse americano que me levou lá para dentro, ele teve a visão, ele foi um cara extraordinário. Você precisa ter padrinho na vida e respeitar os seus padrinhos. Padrinho é uma coisa importante. Esse cara foi um padrinho e eu me dediquei violentamente a transformar o business. Quando eu voltei para o Brasil, eu não fui genial, não. Pegou fogo, e o que eu aproveitei? Eu só botei brasileiro, porque tinha muito pacote de estrangeiro, não precisava. O que eu fui? Nas faculdades. E fui pegar os melhores brasileiros. A ética foi uma das coisas mais importantes nessa conversa para vocês, quando eu falei, quando eu devolvi o dinheiro para a viúva do meu sócio. Você pensar na formação dos outros e vocês aproveitarem o tempo de escola para aproveitarem o máximo, para preparar, se tiver MBA. O inglês é necessário fazer a força, porque quando eu voltei do exterior, eu não era bom em inglês ainda. Quando você aprende inglês, quando você vai, é uma coisa. Quando você aprende inglês, eu não sou mascarado, não. Eu tomei aula de manhã e de tarde, durante quase 10 anos, gente. Não é que eu sou tapado, não. É que eu queria falar o inglês igual ao inglês deles. Eu não queria ter essa deficiência. Não que eu estudava tudo igual, mas eu simulava apresentações, eu ouvia os caras que falavam bem inglês, para que eu pudesse realmente fazer um improvement dentro do meu inglês e não ter receio de falar. Fui ler livro em inglês, fui assistir CNN. Então, as coisas na vida. A vida é cheia de obstáculos. Mas enfrentar os obstáculos nessa conversa com vocês é muito importante. Passado tudo isso, eu saí, cheguei a 17 anos de empresa e achei que estava na hora de sair no auge. Tinha virado América Latina e eu não queria que a minha carreira fosse descendente. O que você vai fazer? Não sei. Mas eu contratei um consultor. E fiz um trabalho de 6 meses para ver o que eram as minhas habilidades, o que eu tinha como fortaleza e o que eram as coisas que não eram fortes em mim. Então, eu falei, puxa, que bacana, eu sei bem exatamente minhas fortalezas, a empresa me deu muita oportunidade de continuar os relacionamentos e entregar quando você tinha que fazer entrega e dizer não quando você não tinha condições de entregar. Isso é muito importante. Não só pensar no dinheiro, depois não entregar e ficar com a imagem ruim. Isso não se faz. Quando eu tinha condições, eu lutava até o fim. Agora, quando não dava, eu falei, não dá, não tenho condições, isso é a minha fortaleza, mas eu ia dentro de mim buscar sempre alguma coisa para daqui a pouco, 2, 3 anos, tentar suprir aquilo. Mas eu nunca entreguei aquilo que eu não podia entregar para as pessoas. Eu botei isso como meta na minha vida. Eu queria conhecer toda a cadeia de liderança dentro das empresas e renovar, e participar de instituições, participar de palestras, para você renovar e estar em contato com o jovem, porque os outros vão aposentando, tem que vir os novos. E foi no banco que eu voltei a usar a mesma estratégia que eu fiz quando comecei no começo da minha carreira. Eu fui lá como um chairman do banco. Eu tenho aí o prazer de ter 2 pessoas que eu trabalho muito bem do lado, 2 caras de sucesso, 2 executivos de primeira linha. Então,
quando você fala, qual é o sucesso? O sucesso é o recrutamento. O sucesso é pegar o jovem que você vê que tem brilho no olho e que quer vencer, e que quer ir adiante, quer mais. E aquele que você vê, quando ele tem a faca na boca, é porque o cara quer lutar contra alguma adversidade. Eu lutei contra a adversidade. Eu lutei muito, porque eu não fui engenheiro, não era aquilo que meu pai queria no começo. Hoje ele vê, poxa, você lutou pelo que você queria. Talvez se você fosse engenheiro, você seria um engenheiro frustrado ou um mau engenheiro. Então, é importante, quando a gente vai fazer entrevista, olhar no olho de cada um de vocês. A gente sabe o que a gente quer da vida, é difícil. A gente sabe se está estudando aquilo que a gente quer. Eu tive muita dificuldade, honestamente. Não é que eu fui fazer administração, que era o que eu queria, não. Eu não queria engenharia. Mas eu queria o tal do corner office lá. Eu queria subir. Eu tinha um fetiche com esse negócio de corner office. E de preparo. O preparo é importante. A melhor maneira de você ter sucesso na sua vida é conhecer o ambiente que você está, conhecer as pessoas que estão do seu lado, para levar você a ter um diferencial. O diferencial é conhecimento. E o conhecimento dá trabalho. Então, eu fui fazer isso, fui conhecer um por um das pessoas e fui conhecer os produtos. Mas lembre uma coisa, empresa de serviço, o que vale uma empresa de serviço é a credibilidade, é o teu relacionamento e junto com o time. Na hora que você mostra que você tem um background na tua vida, que você pode ajudar os outros a crescer, isso funciona muito natural, entendeu? Lembre-se, errar não tem problema nenhum. Nós temos uma cultura que errar é pecado, né? Completamente diferente da cultura americana. Quanto mais o cara erra, mais o cara está preparado para acertar. Como nós somos um pouco mais coração e tudo, significa que você errar, e o cara errou e tal, tem nada de errado errar e tentar várias vezes. Pelo contrário, quanto mais você errar, mais experiência vai dar para você seguir. Às vezes o que é bacana é seguir a tua intuição. Certo ou errado, você é dona depois do que essa experiência trouxe para você. Agora você tem que viver. Você tem que viver.